Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é uma coleção de dicas de como você pode usar o ChatGPT para dar uma turbinada no seu currículo e no seu perfil do LinkedIn. Não, não é para inventar coisas que você não tenha de experiência ou de conhecimento, mas sim para te ajudar na redação de um currículo e um perfil atraentes para as vagas de dev. Então vamos lá. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é bem legal vocês utilizarem o ChatGPT para pegar ideias de como elaborar melhor o currículo e LinkedIn de vocês, certo? Então, por exemplo, você colocar a descrição de projetos. Tem gente que participou de projetos, mas não sabe descrever os projetos no seu currículo ou no seu LinkedIn, né? Então, você pode estar utilizando o ChatGPT, como ele é uma IA generativa, para gerar textos para vocês usarem como base. Eu não recomendo vocês colocarem copia e cola o texto, porque vai destoar do restante do currículo de vocês, do restante do LinkedIn de vocês, tá? Mas você utilizar como base para pegar ideias e tudo mais, eu acho que é muito útil. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 3 anos, estou chutando aqui, tá? Um exemplo, de experiência com Node.js, eu gostaria de incluir isso no meu currículo de trabalho, de forma que fique interessante para recrutadores de empresas de tecnologia. Por exemplo, tem gente que é péssimo em redação, não consegue ter ideia, né, de redação. Ele dá algumas sugestões. Você pode destacar suas habilidades, conhecimentos, projetos relevantes, barará. Isso que é a estrutura mais geral de currículo, né? Ele dá um exemplo, ó. Possui ampla experiência em desenvolvimento back-end com Node, dominando o uso do Express, barará. E você pode trocar pelos frameworks que você domina, né? Ou se você acha dominando uma palavra forte, né? Você pode mudar para uma palavra mais suave, né? Então, mas ele te dá uma dica de como que você pode estar colocando isso, né? Como você pode estar descrevendo a sua experiência. Destaque projetos relevantes, né? Como é que você pode destacar um projeto? Liderou a equipe no desenvolvimento de um aplicativo de gerenciamento, daí você substitui pelo aplicativo que você liderou ou pelo aplicativo que você trabalhou na equipe, né? Se você der mais informações aqui no início, né, eu botei a experiência com Node.js, mas eu não falei se eu era um dev júnior, se eu era um tech lead, né, se eu era um gestor de um time Node, sei lá. Se você der mais informações no prompt, certo? Ele vai dar dicas para vocês de textos melhores para você estar expressando essa sua experiência no seu currículo ou no seu LinkedIn. Nessa mesma linha, você também pode estar utilizando o ChatGPT para se preparar para entrevistas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de programador Node, né? Então, vou ser entrevistado por um profissional sênior em desenvolvimento com Node.js. Quais perguntas ele poderia me fazer, por exemplo? Então, você está se preparando para uma entrevista. Ele vai estar lá, na entrevista, blá, blá, e ele vai te trazer uma série de perguntas que podem ser feitas numa entrevista técnica, né? Que é uma entrevista técnica. Eu poderia também falar de comportamental, mas não vem ao caso. Né? Então, isso aqui serão coisas ligadas a Node e o ecossistema do Node que ele poderia estar te perguntando numa entrevista técnica e que você pode utilizar aí para se testar, certo? Então, por exemplo, você pode, inclusive, brincar com o ChatGPT em relação a isso, né? Ele me deu aqui 20 perguntas que um profissional de Node que estivesse me entrevistando poderia me fazer. Eu posso responder isso para o ChatGPT. Tá? Por exemplo, aqui, ó, posso responder as dúvidas. Você me diz se elas estão corretas? Por exemplo. Tá? Aí tá lá. Ele vai fazer perguntas para cada. Ele diz aqui, vai responder cada uma das perguntas, tal, beleza. Né? Sobre a pergunta de número 1, como ele tem a memória do chat, né? Eu posso ir linkando assim. Sobre a pergunta de número 1, o que era lá? O que é Node e como ela difere de outras tecnologias? Né? Node.js é uma tecnologia. Vou botar qualquer coisa aqui, tá? De back-end usando JavaScript que permite criar web APIs. Está correta a minha resposta?
Então, me dá os parabéns, a resposta está correta, blá, 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 né? Se eu achar que a minha resposta ficou fraca, que ele foi bonzinho comigo, dizer que ela está completamente correta, né? Você pode, por exemplo, pedir o que mais eu poderia ter adicionado na minha resposta, por exemplo. Então, aqui estou me preparando para uma entrevista, né? E daí ele vai me complementar, né? Alguns pontos adicionais sobre o Node, falar de escala, falar de eficiência, falar do ecossistema NPM, da comunidade ativa. Então ele me traz outras características que vão além da minha resposta, que demonstrariam numa entrevista que eu tenho um maior domínio sobre o que foi perguntado. Tá? Então você pode estar utilizando ele aí, né? Eventualmente algum aluno me pergunta, né? Luiz, tem uma entrevista amanhã. O que é que eles vão me perguntar? O que é que eles costumam perguntar? Né? Você pode estar utilizando aqui o ChatGPT para pegar aí essas ideias. Tá? E você pode, né, usar isso tudo para enriquecer o teu LinkedIn. Né? Então você tem lá no LinkedIn, por exemplo, sessões, né, para sobre. Né? Então você pode dizer para o ChatGPT quais são as tuas experiências. Você pode, inclusive, copiar e colar do teu link, do teu currículo atual, quais são as tuas experiências, e pedir para ele te montar uma apresentação, né, da tua carreira, uma apresentação de quem você é, e ele vai montar um texto para te ajudar a preencher essa área do sobre aqui, por exemplo. Né? Ou nas experiências. Pô, Luiz, eu não tenho criatividade nenhuma para descrever as experiências. Lista para o ChatGPT o que tu fez, ou quanto tempo tu trabalhou, com o que tu trabalhou, e pede para ele montar um parágrafozinho da experiência. Né? Mesma coisa para projetos. Né? Como eu poderia, você pode fazer um prompt assim, como eu poderia descrever um projeto que era assim, assim, assado, com tais tecnologias. Ele vai te montar. Né? E a generativa é para isso. Né? Com base num input, cruzar com informações pré-treinadas e gerar texto de saída. Então aí seriam algumas sugestões de como vocês podem estar utilizando no âmbito de dev. Essa aqui que eu falei de entrevista também é muito boa para vocês treinarem para provas, por exemplo. Né? Pô, tô fazendo faculdade, vai ter uma prova lá de algoritmos, né? E que questões poderiam cair, né? Que eu teria que responder e tal. Você pode estar utilizando aí para estar se preparando para provas também. E se você é professor, né, só toma cuidado para não usar isso aqui literalmente para criar a prova, né? Senão o cara vai... o professor vai gerar a prova de um lado e o aluno vai estudar para a prova do outro, não vai ter graça, né? Mas dá para fazer algumas coisas bem legais aqui também. E aí, gostou das dicas? Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dica adicional para ajudar aí quem está na mesma batalha que você de conseguir uma vaga no mercado. Agora, se você gostou das dicas, eu vou pedir que você deixe o seu like em retribuição pelo meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse por aqui semanalmente. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!